Abaetetuba, dia 9 de dezembro de 2023. Estou a caminho do bairro de Algodoal. Lá, eu vou encontrar com o sargento Fagner. Ele vai me apresentar a dona Helena, uma simpática senhora que possui alguns relatos de arrepiar sobre a Matinta Pereira e outras entidades sobrenaturais. Então fica aí, deixa o teu like e se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao vídeo. Galera, a gente está aqui em Abaetetuba, no bairro do Algodoal. Estou aqui na companhia do sargento Fagner e eu também estou aqui com a dona Maria Helena, que é a nossa entrevistada de hoje. Vocês vão ver que a dona Maria Helena, ela conhece muitas histórias das nossas lendas, das nossas visagens aqui. Tudo bom, dona Maria Helena? Tudo bem. Obrigado por nos receber aqui. Conte para o pessoal aí a história do guarda. Há muito tempo, porque não foi no. Eu estou com 70 anos, né? Então, não. A minha mãe já contava para mim que tinha esse policial que fazia a ronda na antiga Baetetuba, que era. A cidade era pequena. A mãe deveria estar com uns 8 ou 10 anos de casada com meu pai. E eles moravam aqui, passaram a morar aqui, vieram do interior. Tinha esse policial que todo mundo falava que ele fazia visagem, né? E a minha mãe, ela era uma pessoa muito curiosa, tinha coragem. Ela ficou intrigada com essa história. Foi. Ela contou também aqui, a dona Maria Helena, que esse policial, ele morreu junto com um cavalo no fundo de um igarapé, né? Era um igarapé muito fundo, ele entrou e... Ele escorregou, cara. O barro, né? Tem o barro na beira dos igarapés, né? E era fundo, o igarapé era fundo. E ele foi descer para dar um banho no cavalo e aí ele escorregou e o cavalo foi com ele, né? Nem um nem outro não sabia nadar, não retornaram. não retornaram. E desde então ele passou a assombrar essa rua. Passou a cumprir a penitência dele, né? Ele passava entre 11h30, meia-noite e voltava entre meia hora e 1h da manhã. Aí ele ia e vinha. Como a minha mãe contava, que ele ia de pés, né, em cima do cavalo, e quando ele voltava de pés. Mas eles ouviam o barulho da farda molhada, o baque do cavalo, né, e a farda dele molhada, aquele arrastado. E aí ela pegou com a irmã dela, disseram que uma vela benta poderia eles enxergarem. E ela pegou, ela tinha vela benta dentro de casa por causa de batismo dos irmãos que já tinham sido batizados, que ela tinha os 3 filhos, né? Estava no projeto eu e a outra. Aí, que quando foi nesse dia, elas fizeram um furo na casa, na parede, que se você quiser, depois eu até lhe mostro uma casinha como é. Só para o pessoal entender, a parede da casa era uma madeira extraída do miriti, né, que é um tipo de madeira leve que fazem artesanato e tal. Eu nunca vi. Tu já viu essas casas? Chegou a ver, Fagner? Já vi, sim. É porque antigamente as pessoas eram muito carentes. Então essas casas eram casas simples. Chamavam de paxiúba, não é isso? O piso era feito de paxiúba, né? E as paredes eram feitas com tábuas extraídas do miriti, como se fossem tábuas. Então as paredes eram... Agora devia ser aquele
Aquela bucha, né? Aquela coisa bem leve que o pessoal corta para fazer os brinquedos. Isso, é aquela massa, exatamente, aquela bucha Não lá. é a parte mais dura, né? Não, aquela que eles faziam as paredes das casas. Como eu estou dizendo, a gente está falando de uma Baetetuba muito antiga, de 80 anos atrás. Então, o que acontece? As pessoas não tinham muito poder aquisitivo. E também, o que eu posso dizer aqui? Olha, como se fosse assim. Olha, ela Exatamente. trouxe, olha, aqui uma réplica, né, maquetezinha. uma maquete. Então, só que o telhado era palha. O telhado era palha. Tá bom? Então, as paredes eram feitas desse material, do próprio Miriti. Então, as pessoas eram muito humildes no interior e eles usavam esse tipo de arquitetura aqui como solução, né? Como maneira de se abrigar. Era só mesmo para fechar, né? Porque é uma madeira frágil que se forçasse, Não é né? madeira, na realidade, né? Não é madeira. É o Miriti, é a bucha, né? É a bucha do Miriti, né? Usavam como se fosse madeira. Mas como eu estou falando, que naquela época não se existia quase que ladrões só de galinha. Isso. Ladrões só de galinha mesmo. Não tinha essa preocupação com ladrões. Né? Uma casinha, né? Fechada. Uma casinha, exatamente. A senhora que faz, não? Não. Não, né? Isso aqui tá Isso a vendo senhora nada. comprou. Isso aqui foi para fazer uma apresentação, porque eu participo da terceira idade. Ah, tá. E fazia parte aí da sua apresentação. A minha apresentação. Tá, continue com a história. A galera já viu aí. Ó. A mamãe, elas pegaram, né? Fizeram um buraco cedo na parede e depois que eles fizeram, ela disse assim, comadre Berega, nós vamos pegar hoje esse safado. Aí tá. Ela pegou, né? Elas fizeram os meninos dormir, né? Tanto os filhos da minha tia, da Didina, né? Como os da mamãe. E quando elas ouviram o barulho, ele vinha daqui deste pedaço de rua. Né? Na época chamava o Beco da Lapa. A Barão do Rio Branco, aqui Isso. no caso. Ah, tá. Aí ele vinha e dobrava aqui Padre para Padre Pimentel. Direção do rio aqui. Isso. Aí ele seguia, né? Naquele barulho. Galopando, embora, né? Ele ia em cima do cavalo. Na volta ele vinha no lado. Ele vinha no lado, molhado, e elas viram. Ela pegou a vela. Acendeu a vela e varou. Meteu pelo buraco, né? E aí, sim, da parede de Miriti, né? E aí ela olhou para lá e as duas viram o homem. Era o guarda mesmo. Que era o policial, uma farda completa, né? Com o coturno, né? E a farda metida por dentro do coturno e a coisa e o chapéu. Aí, quando foi no outro dia, meu pai chegou, né? Aí ela disse, Bena, nem te conto uma coisa dessa. Essa noite nós vimos a polícia que passou, o policial que morreu ali afogado lá no veleiro. Aí meu pai reclamou, disse, olha, preta, não se punha a mexer com as coisas que estão fazendo suas penitências. Né? Mas acabou que elas viram. Porque ela não é só aqui na rua. O pessoal da outra rua, lá da minha rua, lá do Dariuzinho, lá, também fala que ele aparecia para lá. Porque o Igarapé, o então Igarapé que ele foi, tomando lá banho no cavalo, o nome dele está no documento do terreno do meu pai, do meu terreno. É Igarapé Bexiga, o nome dele. E esse Igarapé, ele se estendia, ele ia, na realidade, a boca dele não era lá. Não. Ele ia sair ali por trás da casa do Dário Júnior e ia lá no posto da SEMA, da clínica SEMA. Saía no lado do posto de combustível. Isso, da Carvalho. SEMA. Era lá. A minha mãe tinha 3 famílias com o seguinte, que eram os de criação, os de parte de pai e os de parte de mãe. Então, uma das que era de parte de mãe, de criação, ela não queria dormir sozinha com os filhos dela. Então, ela vinha aqui em casa e pedia para minha mãe, né, para mim que fosse dormir lá com ela, que fica ali em frente do Luiz Varela, né, a escola Luiz Varela. Chamam de grupinho, né? Isso, chamavam de grupinho. Então,
quando foi nessa noite, eu fui para lá, aí ela colocou. Então, as casas que tinha aquelas frestas de um dedo de largura assim, né? Eu sei. De uma tábua para outra. Não tinha aquela Aí ripa, chamava de ripa, mata-junta, não, né? isso, não Mata-junta, tinha. né? Isso. E aí que quando foi nessa noite, a gente estava lá, eu com a minha irmã, com a mais criança, né? Eu tinha mais ou menos 10 anos. Aí que quando eu dei, foi aquele pisado assim, forte, batido no chão, parece que estava oco. Aí, e aquele bate como fosse umas asas. Quando eu cheguei, quando eu fiz isso, eu fiquei paralisada na rede. Eu me espantei com o baque no chão. Meu Deus. E aí eu olhava para minha irmã, eu fiquei dura na rede. Aí ela deu o assovio puxado Dentro da casa. na frente, Ah, entendi. na frente Na da frente casa. da casa. Aí eu disse, meu pai do céu, o que eu vim fazer para cá? Porque ela entrava no quarto com os filhos e eu ficava fora, eu com a minha irmã. Aí ela deu 3 assoviadas assim, né? Forte. Mas nem pensa, meu amor. Como é o assovio dela, você não lembra? Olha, aquilo faz assim, fiote, aí vai embora. É longo. Longo. E aí, quando bate as asas, faz Matinta Pereira. Eu juro para vocês. Isso era noite? Que hora mais ou Noite, menos? mais ou menos umas meia-noite, 11h30 para meia-noite, porque não tinha energia elétrica, né? A gente procurava dormir cedo. E aí eu fiquei naquela situação sem poder chamar minha irmãzinha, que era mais criança do que eu, né? Para ver se ela passava menos por dentro da minha rede, porque se ela entendesse de entrar lá, ela, nós íamos morrer agarrada, eu com a minha irmã. Aí também foi aqueles 3 assovios, aqueles 3 baques, mas é horrível. Você tem uma impressão que ela está pisando, tem uma coisa forte pisando em cima de uma terra oca. É um passo pesado. Pesado que faz aquele barulho. Pei, pei, A senhora pei, não pei. pensou em oferecer café para Não. deixar vocês em paz? Porque ela deixa em Não. paz, né? Quando oferece café. Quando a pessoa que oferece as coisas, cedinho ela está na porta. E se não doar, ela malina. Malina que é assim, você vai sofrer dor de cabeça. Então, o que eu fiquei paralisada, porque eu era uma criança, eu estava com 10 anos, Sem né? saber o que fazer. Né? Sem saber o que fazer. E quando deu 5 horas da manhã, eu enrolei a minha rede, Janda, com a minha irmã, mais criança, 5 anos do que eu. Aí ela disse o quê? Eu disse, embora. Peguei, quando cheguei aqui em casa, chorando. Aí a mamãe disse assim, o que foi que aconteceu? Mãe, eu vou lhe contar uma coisa, mas não foi mentira, mãe. Aí ela pegou e disse, o que foi, minha filha? Eu disse, olha, a tia Marita entra com os 5 filhos para dentro do quarto, ela estava viúva na época, e deixa eu com a Janda do lado de fora do quarto, e a porta da cozinha não tinha a folha da porta. Era aberto. Era aberta. Não tinha ladrão naquela época. Tinha pouco, ladrão de Pouco, galinha. Ladrão de galinha. Então, e se fosse uma outra pessoa, fosse alguma outra coisa, entrasse por lá, um homem, né? 2 crianças, o que ia fazer? Então, essa foi uma das histórias. E a minha tia morreu e eu não fui dormir mais lá na casa dela, que eu disse para mim. E eu já era funcionária e nós estávamos sentados. Então, quem era plantonista, serviços gerais, tinha que fazer o lanche dos funcionários que iam passar a noite, né, o plantão. E aí eu ia para a cozinha fazer o lanche
Mas eu ficava sempre com uma faca, porque aparecia um ser lá. Já nesse Santa Rosa antigo. Era. No antigo, né? Isso. Era no hospital? No hospital. Santa Rosa. Antes de... Antes de acontecer o caso com a Matita Pereira de lá, com essa uma de lá. Aí nós estávamos, eu tinha colocado, já tinha arrumado tudo, já tinha deixado a bandeja, era mais ou menos umas 9h30 da noite. Aí nós sentamos, 3 colegas, né? O vigilante, um auxiliar de enfermagem e eu, numa caixa de gordura lá atrás. Ainda estava tudo para lá, estava tudo soturno ainda, né? Não tinha quase casas. Aquela ali, rua que passa por trás. do Pedro Negrão. Eu sei. Pois é. Meus filhos, vou dizer uma coisa para vocês. Ela botou eles 2 para correr. Eu não corri porque eu desconjurei. Mas foi o mesmo baque de asa. Você não ouviu? Nós ouvimos, nós 3. Inclusive ele é evangélico. Ele disse, sangue de Jesus te repreenda, Satanás. E aí o outro, que era da enfermagem, disse, eu já vou correr. Eu digo, não, vocês são 2 amigos muito bacanas. Deixo a colega no esparro e vão ficar com medo. Né? Nós não checamos ela. Não enxergaram? Não enxergamos. Só o barulho? O barulho, para lá. Ela deu 3 batidas de asa. A minha madrinha, ela contava também, também já é falecida, que ela foi brincar. Isso já foi lá no interior, já vai ter Não, foi para a vila, é Vila Maiatá. Vila Maiatá é município de Garapé-Mirim. Aí, todo o tempo a Matita Pereira perseguia lá. Aí, quando foi nesse dia, uma senhora ensinou para ela que ela pegasse um novelo de fio. E quando ela começasse a bater as asas, que era para ela fincar uma tesoura no chão e correr doida assim na casa, desenrolando o fio, trançando para um lado, trançando para o outro, né? Tudinho, até ela parar de gritar. E de manhã eles iam ver. E quando amanheceu o dia, a minha madrinha dizia assim, minha filha e comadre Teodora, que ela é a minha madrinha. Quando foi de manhã, a mulher estava lá no lugar, porque lá, eles não gostam de dizer que tem ponte lá, né? Tem muita ponte, a cidade não, é rua, as ruas. A minha madrinha contou que a mulher estava toda atolada de lama. Ela viu quem era. Era moradora de lá Era mesmo? moradora de lá mesmo e era conhecida deles. Aí já sabia, né? Identificaram ela. E aí a mãe da minha madrinha disse assim, escute, fulano, o que você está fazendo aqui? Ela disse, não, ela que saiu para fazer umas coisas aí, saiu para passear, não é que ela caiu aqui na rua ela caiu. E a minha madrinha dizia que ela estava toda atolada de lama. Aí, mas alguém que deve ter malinado com ela. Aí a minha madrinha pegou o fio e começou a colher o fio, né? E aí a avó Lucy, que eu chamava avó para ela, disse para ela assim, olha, e agora? Está se sentindo bem? Eu disse, agora estou. Estou bem e não está acontecendo mais problema nenhum. Eu vou subir, que eu vou me embora lá para casa. Eles descobriram quem era a Matita Pereira. Você conheceu o João do Banjo? Seu tio, o João do Banjo era seu tio? Meu primo. Ah, tá. O pai dele era irmão da minha mãe. Ah, tá. E aí ele pegou, a minha tia, a mulher dele estava com dor para ter ele, o João. João, né? Isso. E a Didina, essa irmã da mamãe,
Quando tinha alguém gestante, ela ia para casa. Ela era curiosa, ela fazia parto, ela endireitava a fratura, Ajudar, né? ajudava muito. Aí ele pegou, ela disse assim: olha, compadre, que eles eram irmãos, eu chamava o compadre um pouco. O senhor podia ir buscar a parteira para a comadre tá já com a criança quase para nascer. E eu não quero fazer esse parto. Aí ele pulou na montaria, nesse tempo era montaria que chamavam, né? Com umas canoas que era remo. Qual interior era esse interior? Maracapucu. Ah, no Maracapu. Isso. Aí ele pegou, foi embora, Remando. remando. Aí que quando ele chegou lá, ele bateu. Chamou pelo nome da pessoa, né? Que agora no momento eu não me lembro. Aí eu só sei que ele chamava a tia para ela. Tia fulana, olha, eu vim buscar a Floripa, está com dor, a minha irmã está lá. Tá. Aí ela arrumou a trouxinha que eu estou lhe falando, que elas faziam aquilo, era um pano quadrado assim, e colocavam o que eles precisavam ali, amarravam e metiam aqui no Trouxa, a trouxinha. Aí ela desceu e sentou na canoa com o titio, né? Era Manuel o nome dele. Aí eles vieram embora, ele remando, né? Aí foi, até que eles chegaram na casa dele. A maré estava a favor. Quando ele chegou lá, ela foi e examinou a esposa dele, né? No caso, a pessoa que estava com dor, para ganhar um neném. E ela disse: já está nascendo e tá. Didina ajeitou também, ajudou lá e ela teve o menino, né? A minha tia. Aí ele pegou, ela começou: olha, seu Manuel, vai me levar agora, vai me levar agora. Aí ele dizia assim: mas por que tia fulana, assim, eu esqueci o nome da mulher. Bora. Não, meu filho, eu não posso passar porque eu tenho outro parto para me fazer. Aí ele pegou e disse: então bora. Aí a Didina disse para ele assim: vá, compadre, vá que eu tomo conta da comadre aqui. Aí ele colocou ela de novo de volta na canoa, né? E foi embora remando. Aí que quando ia chegando, aí ela disse assim para ele: que horas são? Ele olhava para a luz. Olha, eu acho que é tal hora, porque a pessoa pobre não tinha direito de comprar nenhum relógio, né? Eles se guiavam pelo sol, pela lua. E quando eles iam chegando perto da casa dela, ela virou e bateu o pé dentro da canoa. E disse, e deu assovio. O assovio de Matilda Pereira. E virou para o lado dele e disse: se tu contar, eu te mato. Nossa. Foi. Só ele que estava na canoa? Só ele com ela. Isso era cedo ainda? Não, era entre quase meia-noite. Ele fez o parto, ela fez voltou, o parto, né? E Entendi. começou a dizer que ela queria ir embora. E aí ele pegou, foi levá-la. Tava só de dois. A Matinta Pereira, que era a parteira, curiosa também. A parteira. Entendi. Ela se aguentou e se transformou. Ela fez. Dentro da canoa. Olha só. E aí ela saiu se debatendo pela lama assim, né? E dizendo para ele que se ela contasse, se ele contasse, ela matava ele. Meu Deus. Aí ele pegou, ficou semi-morto na canoa. Não sabia o que ele fazia. Aí depois ele deu um jeito de virar a canoa, né? E pegar de novo. Quando ele chegou lá na casa, em pranto de choro. Aí a Didina dizia que era a irmã dele.
irmã dele, do tio Manuel, né? Eles eram 5 irmãos. Tia Maria, a mamãe, a Didina, tio Manuel e tio João. Aí a Didina dizia para ele assim, compadre, o que foi que aconteceu com o senhor? Eu já sei, alguma coisa aconteceu e o senhor não quer me contar. E ele chorando. Já pensou que é um homem chorar de medo? Meu Deus. Aí ela pegou, depois de muito ela era espírita, ela disse que o padre, essa mulher malinou com o senhor, mas ela não vai lhe vencer. Aí quando foi de manhã, amanheceu o dia, né? Aí disse que ele estava com muita dor de cabeça. Ela benzeu a cabeça dele, a minha tia, porque como ela era curiosa, ela era espírita, ela fazia as coisas também, né? Aí ela foi pro tendal, né, que eles chamam, né? Tirou umas plantas de lá, mais erva, arruda, catinga de mulata, né? Essas plantas assim, esfregou e Fez um choque para colocar na cabeça dele com cachaça, amarrou um pano. Disse, o senhor não vai trabalhar hoje, você vai ficar aqui. Aí ele ficou. E ela contava que ele escapou da morte. E é porque ela disse que ela matava ele mesmo. E olha que ele não contou pra ninguém, né? Não, Mesmo assim, ela ficou. malinou com ele, que dava muita dor de cabeça. Mas ele se recuperou. Se recuperou. Tá o quê? Tá fazendo uns 4 anos que ele morreu. Morreu da cidade. Aqui estava a Dita, a Matilda parteira. Pereira, a parteira. Foi que ela gritou e aqui ela virou para frente, gritou e virou para frente dele e falou que se ele contasse para alguém, que ela mataria ele. A Matinta não se aguentou e virou na frente dele. Foi, por causa da hora da penitência dela, né? Que constantemente é meia-noite. Ele achando que era só parteira. Era. Ele não sabia, quase ele morre na vida. Essa outra história aconteceu com a irmã do meu cunhado. Hoje ela tá mais ou menos com uns 5 a 6 meses de falecida. Elas eram solteiras, então elas eram várias irmãs. O nome dela era Eunice. Então eles eram todos evangélicos. Tanto meu cunhado quanto a família todinha. Aí ela pegou, eles saíram para um culto, e aí desse culto eles vieram, como eles eram evangélicos, né, entraram, e a Matinta Pereira cantou próximo de lá da casa. Aquele assovio clássico. Sim. Você não consegue imitar, não? Não consigo, porque Tem gente que imita, né? é muito forte, força muito. Aí ela ouviu o grito, né, do Fiote Matinta Pereira. Quando ela dobrou, ela disse, amanhã tu vem buscar um cigarro, vem buscar tabaco aqui em casa. Aí parou. Não teve mais assovio, não teve nada. Só ouviram se debatendo. Aí, e quando foi antes das 6 horas da manhã, e quando eles deram, chegou uma mulher lá no porto, né, que era no interior. Aí a mãe dela disse assim, escute, o que é que a senhora quer? Ela disse, olha, ela veio buscar uma coisa que prometeram para ela essa noite. Aí ela pegou e disse assim, quem prometeu? Ela disse, foi uma filha sua. Aí ela pegou e disse, foi a fulana? Não sei, foi uma filha dela. Ela pegou e disse, eu vou buscar minhas filhas, a senhora vai ver. Aí tinha a Eunice, a Noêmia, a Célia, a Iremita, né? E o meu cunhado, os 4 filhas e um filho. Aí ela pegou a Eunice, que era mais velha. Aí ela disse, venham aqui, todinhos.
que essa senhora aqui tá acusando vocês. Aí, que quando ela olhou para Eunice, disse: foste tu, seu indivíduo. Ela disse assim: eu o quê? Tu prometeste que tu ia hoje me dar o tabaco e eu quero. Eu quero o tabaco de qualquer maneira. Aí a mãe deles disse assim: tá ficando doida? Nós somos todos evangélicos. Ela disse assim: eu não quero saber o que religião você é, mas quem não tem não promete para ninguém. Aí ela pegou e aí eles começaram: vai embora em nome do Senhor, Jesus te repreenda, Satanás, porque isso. E ela: eu não vou dar, que eu não vou, enquanto não der jeito. Eu sei que pelo fim ela chamou um sobrinho dela, a mãe deles, né, que era a sogra da minha irmã, Dona Henrica. Chamou um dos sobrinhos dela e mandou eles irem ver um pedaço de tabaco, né? E aí a pessoa trouxe, entregou para ela. Ela disse: olha, tá aí, não quero nem pegar, né? Pois é, e tu nunca mais te mete com quem está cumprindo a sua Penitência. penitência e quem está vagando. Tu nunca mais promete, porque agora tu só vai ver uma coisa. Quando ela saiu de lá, essa moça ficou desesperada de dor de cabeça. E agora, o que coloca na cabeça dela, e vai comprar uma cibalena, que naquele tempo era só a cibalena, né? E vai aí nada de passar dor de cabeça, cada hora que ia passando, ia mais alterando. Aí ela pegou e disse assim: olhe, Carlos, que era o esposo dela, da dona Henrica, né? Bora, era pai da moça. Vá buscar o pastor para a gente fazer uma corrente de oração aqui, porque a Eunice, e ela foi ficando desfigurada, né? Muito desfigurada, e começou a ficar, parece louca. Aí eu sei que eles foram, a família deles era muito grande aí no Itacuruçá, isso foi no Itacuruçá. Essa outra parte foi no Itacuruçá, outro rio. Aí eu sei que os pastores foram para lá, né? Pastor e as outras que foram para lá para orar, eles passaram o dia inteiro numa E a vigília. história da Samambaira que a senhora estava contando, essa história também é interessante. Foi aqui perto também, não foi? Era aqui na esquina, Da Barão com a... Padre Pimentel. Ela, ela contava que tinha uma samumeira aí, e dessa samumeira ela pegava, quando começava a escurecer, aí o pessoal ficava tudo com receio de sair, porque dava o vento e caía uma bola de uma trouxa aqui, no nosso popular aqui, paraense, baitetubense, é uma trouxa. Ou seja, umas roupas amarradas, né? E em cima dela ia cheio de velas acesas. Isso era uma coisa fantasmagórica, sem explicação. Sem explicação. Ninguém, tanto que derrubaram a samumeira, plantaram a mangueira, mas não conseguiram mais, depois da samumeira não Sumiu o negócio. sumiu. E o que acontecia? Caía perto das Caía pessoas. perto das pessoas, e as pessoas que dava aquele vento de tipo um assovio, mas ela dizia que dava aquele vento e dizia que era para a pessoa correr, né? Corre. A pessoa escutava uma voz mandando correr. Isso, corre. E aí a pessoa entrava assim, numa crise, como se fosse uma crise de loucura, né? Isso depois de ter contato com esse negócio aí, com essa trouxa que caía, com vento. Sim, Pessoa uma boazinha. pessoa boazinha.
não tinha escolha. Era quem passasse, ele, ela dava aquele baque, né, caía e ela saía correndo. Aquilo saía correndo com aquelas velas.